Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem diferente do usual. Não é um artigo, não é uma reportagem, é quase uma confissão, sabe? Uma peça de teatro para uma pessoa só. A gente tem em mãos um monólogo, uma espécie de guia filosófico narrado pela perspectiva de uma criatura que já viu séculos passarem, um vampiro. E o tom dele é um de um professor, um mentor antigo, talvez um pouco cansado, compartilhando uma sabedoria que é ao mesmo tempo sombria e estranhamente lúcida. E o nosso desafio aqui, eu acho, vai ser tentar desvendar o que está por trás dessa sabedoria. Porque logo de cara fica claro que a relação dele com a humanidade é um paradoxo gigantesco. Não é só predador e presa, caçador e caça. O que está em jogo, segundo ele, é a própria sobrevivência da alma, ou do que sobrou dela. O texto é cheio de conceitos fascinantes, mas acho que o principal que a gente precisa decifrar é essa ideia de um ponto de referência, um touchstone, como ele chama. Exato. Ele já começa quebrando a nossa expectativa mais básica sobre vampiros. Ele diz, e a citação é direta: "Eu sei que somos treinados a pensar neles como uma fonte de alimento apenas, mas há mais neles do que isso. A ideia central do monólogo é que os humanos são essenciais, de uma forma que vai muito além da sobrevivência física. Ele fala que os vampiros estão mergulhados na sociedade humana, absorvendo tudo, as paixões, os amores, os ódios, e ele é categórico. Rejeitar isso, se isolar completamente, é o caminho mais rápido para se entregar ao que ele chama de a besta. Ok, vamos tentar entender isso melhor. O que é essa besta, afinal? A besta não é só, sabe, um monstro com dentes que quer morder tudo. É algo muito mais aterrorizante, especialmente para um ser imortal. A besta é a perda completa do eu. É cair num estado de puro instinto, sem consciência, sem memória. É o esquecimento. A imortalidade vira uma tela em branco, um vazio absoluto. Então essa conexão com a humanidade que ele defende não é uma questão de moralidade, de ser bom. É um ato desesperado de autopreservação psicológica. Ah, então é uma questão de sanidade, basicamente. Ele precisa dos humanos para não enlouquecer, para não se esquecer de quem ele é ou de quem ele já foi. Ele menciona as memórias da vida mortal dele, né? Diz que se lembra de tudo, família, guerras, banquetes, fome com uma clareza absurda, como se tivesse acontecido ontem à noite. Kain para se referir aos humanos, um termo arcaico, mas a ideia é clara. Ele precisa estar entre eles. A humanidade, ou a memória dela, funciona como uma bússola. Sem ela, a imortalidade não é uma bênção, é uma maldição de desorientação total. É nesse vazio que a besta toma conta. Ele não está dizendo seja bonzinho com os humanos, ele está dizendo use os humanos para dar forma à sua existência. E essa forma que ele menciona é bem complexa. Ele fala que os humanos podem ser uma fonte de inspiração, uma fonte de alegria, às vezes uma fonte de afeição, uma fonte de proteção ou obsessão. A palavra obsessão já dá um tom bem mais sombrio para essa relação, né? Não é só admirar a arte humana de longe. É uma interação muito mais intensa e perigosa. Ao tal do ponto de referência, o touchstone. A humanidade como um todo é a bússola. Mas o ponto de referência, ele é um norte magnético. É um indivíduo específico. Certo, eu entendo a ideia de se conectar com a humanidade de forma geral como um conceito. Mas o texto parece dizer que isso não é suficiente. Ele afunila essa ideia para algo muito mais pessoal e, francamente, muito mais arriscado. É aí que entra essa ideia de um ponto de referência, não é? Como isso funciona? Parece uma aposta incrivelmente perigosa colocar a sua sanidade inteira nas mãos de um mortal. E é perigosíssimo. O texto descreve uma relação de dependência total. O vampiro escolhe, ou talvez seja escolhido por um mortal específico, e a estabilidade existencial dele passa a depender completamente daquele mortal. Se o mortal está em perigo, o vampiro sente isso no coração e até na alma. Ele desenvolve um instinto de proteção, uma obsessão. A vida daquela pessoa vira a âncora que impede o vampiro de ser levado pela maré do tempo e da loucura.
Por um lado, a linguagem que ele usa é de afeto, de amor. Ele diz que eles podem derramar nosso amor nesse mortal. Espera um pouco. Ele chama o mortal de amor em um parágrafo e de bateria no seguinte? Isso é incrivelmente cínico, né? Quer dizer, existe algum afeto real ali? Ou é pura manipulação? Uma mentira que o vampiro conta a si mesmo para justificar o que está fazendo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o texto brinca com essa ambiguidade. Eu acho que a verdade está nos dois. Talvez comece como um afeto genuíno, o vampiro vê naquele mortal um reflexo da humanidade que ele perdeu, algo puro que ele quer proteger, mas a imortalidade e a necessidade de sobrevivência corrompem tudo. A linguagem muda de amor para bateria de existência. Essa frase é brutal. E ele admite com todas as letras. Chega um ponto em que a personalidade deste carne não importa mais, nem seus desejos. É a sua existência que se torna importante para nós. Nossa, isso é terrível. A pessoa deixa de ser uma pessoa e vira um objeto, uma função. Ela vira um carregador de celular para a alma do vampiro. O segredo para a imortalidade, então, não é o sangue, é o egoísmo puro. Ele usa alguém como um estabilizador emocional e quando a bateria acaba, imagino que ele simplesmente busque outra. Exatamente. A proteção não é pelo bem do mortal, é pelo bem do vampiro. Ele diz, se ele cai, nós caímos com ele. A obsessão é para manter a própria mente no lugar. E o texto tem a honestidade de admitir que essa relação se torna distorcida. O vampiro pode até se convencer de que está fazendo bem, que está sendo um guardião, mas a motivação primária, a raiz de tudo, é a autopreservação. Imagine ser essa pessoa, esse ponto de referência. Você se sente protegida, talvez até amada, mas não tem a menor ideia de que sua função existencial é ser um para-raios para a loucura de um monstro. É uma prisão invisível. E quando a gente acha que entendeu essa dinâmica, o narrador, ele joga uma curva na história. Aparentemente, essa âncora não precisa ser necessariamente humana. Ele conta uma história pessoal sobre uma vampira recém-criada que ele encontrou, uma Neaftur. Sim, e essa parte é muito reveladora. Ele a vê como um reflexo de si mesmo quando era jovem, atormentado pelo próprio criador. Ele a acolhe, a ensina, e o vínculo que eles formam, segundo ele, não é de sangue, mas de afeição genuína, ou pelo menos de genuína intriga. E aí ele levanta a possibilidade de que eles tenham se tornado pontos de referência um para o outro. Ah, então isso muda tudo. Porque se outro imortal pode ser sua âncora, então a necessidade não é da humanidade em si, mas de ter, sei lá, alguma conexão, certo? É a necessidade de se importar com algo ou alguém fora de si mesmo. Perfeito. Se a gente conectar isso ao cenário mais amplo, percebe que a questão central não é o que é a âncora, mas que exista uma âncora. O ponto de referência é um foco externo que dá significado e estrutura à existência infinita. Pode ser um mortal, pode ser outro imortal. E aí ele dá o exemplo mais extremo e assustador de todos, o sabá. Ah, sim, o sabá. Ele menciona quase de passagem, como se fosse um detalhe. Mas é um detalhe que redefine tudo. Ele diz que eles usam rituais de pecado, sacrifícios e assassinatos como pontos de referência. Como assim? É o mesmo mecanismo, só que com a polaridade completamente invertida. É um espelho sombrio da filosofia do nosso narrador. Enquanto ele e a facção dele, talvez a Camarilla, usam mortais para se lembrarem de sua humanidade perdida, o sabá usa atos de crueldade para se lembrarem de que são monstros. Eles se ancoram no horror. A âncora deles não diz lembre-se de quem você foi, diz lembre-se do monstro que você é agora. O objetivo é o mesmo, definir o eu, solidificar uma identidade e manter a besta, o vazio à distância. Só que os caminhos são opostos. Que loucura! Então a âncora pode ser uma pessoa ou um ritual. E ele ainda adiciona mais uma camada, ele diz, devemos ter crenças, devemos ter convicções. Ideais também servem como âncora. Lealdade a um príncipe, a um clã, a uma causa. É uma teia de conexões que ele constrói ao redor de si para não desmoronar. É uma teia de sobrevivência, com mortais, com outros vampiros, com ideais abstratos. É tudo que o mantém em movimento, como ele diz. Mas é exatamente aqui que o texto nos joga na cara o paradoxo final.
A tragédia que parece ser inevitável em tudo isso. Ele tem essa teia complexa para se manter são, mas a própria natureza dele corrompe tudo que toca. Ele admite isso sem filtro nenhum, né? Ele diz que eles são criaturas mortais no sentido de que trazem a morte. Não trazemos boa vontade, não trazemos fortuna para aqueles ao nosso redor. E aí vem a frase que é um soco no estômago. A longo prazo, se não nos voltarmos contra eles, nossos inimigos o farão. É a armadilha perfeita. O ato de se agarrar à própria humanidade através de um mortal é o que, no fim das contas, garante a destruição daquele mortal. A proximidade que salva o vampiro da loucura atrai um tipo de perigo que o mortal jamais enfrentaria sozinho. A obsessão protetora do vampiro acaba se tornando um farol para todos os outros monstros na escuridão. Então, para se manter humano, ele precisa de um humano. Mas a presença dele por si só já é uma sentença de morte ou de danação para essa pessoa. É um beco sem saída, um ciclo que se autossabota. E o narrador parece ter plena consciência disso, o que torna tudo ainda mais trágico. Ele chama os pontos de referência de transitórios. Eles podem fugir, podem se rebelar, ou podem simplesmente ser destruídos pelo mundo que o vampiro inevitavelmente atrai. É o egoísmo fundamental da sobrevivência em sua forma mais cruel. Ele pode até tentar prolongar a vida do mortal, transformando-o em um ghoul, um servo viciado em seu sangue, mas como o próprio narrador questiona, em que ponto essa pessoa deixa de ser quem era para se tornar apenas uma extensão, uma ferramenta? A relação é inerentemente parasitária e destrutiva. Não há final feliz para o ponto de referência. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Esse monólogo nos dá uma visão da psicologia de um predador que é muito mais complexa do que a gente imagina. Não é uma luta entre o bem e o mal, mas uma busca desesperada por uma razão de ser, por um propósito que o impeça de se dissolver no nada. A humanidade não é só comida. É um espelho, uma memória e uma âncora vital. Mas uma âncora que está sempre, inevitavelmente, arrastando alguém para o fundo junto com ela. Exatamente. E para fechar, o monólogo termina com uma distinção que é absolutamente arrepiante e nos deixa com um pensamento final para refletir. Depois de passar todo esse tempo explicando a importância vital, a complexidade e o fascínio dos humanos, ele conclui de forma seca. Eu acho os humanos fascinantes. Pelo menos alguns deles. Outros, você os drena, não pensa duas vezes e segue com sua imortalidade. Uau! Depois de toda essa filosofia. Pois é. E isso deixa a pergunta mais importante de todas no ar. Uma pergunta que o texto se recusa a responder. Qual é o critério? O que faz um ser humano ser elevado ao status de ponto de referência, digno de obsessão, amor distorcido e proteção, enquanto o outro, que talvez estivesse andando na mesma calçada, é visto como nada mais que um saco de sangue descartável. Não há lógica, não há moral, não há uma regra clara. E essa talvez seja a coisa mais aterrorizante de todas, a natureza completamente arbitrária do afeto e da indiferença de um vampiro.